Boa noite, meus queridos amigos. Vamos iniciar mais uma live. Essa live é uma parceria do escritório Augusto Yamazaki Advogados com Giotto Advogados. Eu vou dar uma lidinha aqui nesse livrinho que a gente sempre lê e saiu aqui Esperança. Como está a sua esperança? A esperança tem força. Ela em ti faz brotar uma luz, uma energia, uma paz. Arranca-te de onde estás e coloca-te no ponto mais alto. Transforma-te de empregado em patrão, de pobre em rico e de tristonho em alegre. Mas se a ela não dás chances, ela se encolhe e míngua, deixando em seu lugar desalento, doença e infelicidade. É como a água, que se bem empregada produz limpeza e progresso, mas se mantida inerte é foco de doenças. Trata-te bem a tua esperança e põe-te a agir no bom sentido. Esforça-te ao máximo e enxerga uma luz adiante, a guiar-te. Quem espera alcança, a esperança bem tratada toma vida e se torna realidade. E é com uma grande esperança que a gente inicia aqui a nossa live. A convidada é a nossa querida amiga advogada Raquel Giotto. Inclusive, ela já esteve aqui com a gente falando um pouquinho sobre direito médico e foi muito bacana a participação dela. E hoje a gente vai falar um pouquinho com ela também sobre direito do trabalho. Eu antes queria mandar um alô aqui para os aniversariantes do dia, para Letícia Macedo, querida contadora, para o Gui Tronoloni, para Elizabeth Modena, que é advogada, para Sandra Mariana e para Cecília Cabral. Eu também queria dar um alô aqui para o meu amigo artista Chivitz. Ele me mandou essa arte dele aqui. E com essa arte aqui ele tem ajudado aí muita gente num trabalho muito bacana que ele tem. Quem puder entrar lá no Instagram dele, Chivitz é o nome dele. Eu vou pedir aqui para Raquel me chamar, eu vi que ela já entrou aqui. Enquanto isso, mandar um beijão aqui para a Drica Costa, que é nossa amiga em comum, para o vereador professor Reinaldo, para o grande médico que faz sempre um trabalho brilhante nesse período em especial, Felipe Maia, para o Fábio Oliveira, meu querido amigo advogado, lá da Oliveira e Belli, a gente está esperando aí uma live com eles, para minha afilhada Ana Paula, para a Júlia Giotto, que é a irmã da Raquel, para a Natasha Bicudo, minha querida amiga, e vamos chamar aqui a... Salve, salve Augusto Salgado, meu grande amigo de carros antigos. Oi, Oi, Raquel. tudo bem? Ó, sua imagem tá muito boa e seu som também tá ótimo. Ótimo, maravilha. Muito bom. Você sabe que ontem, quem divide aqui comigo as lives é uma advogada lá do escritório, que é a Ana Cláudia Gomes. E ontem Certo. ela começou com Phil Collins, eu queria te homenagear com alguma música, mas aqui os recursos são, não são tão apurados quanto dela, mas, claro, você merece todas as homenagens. E, na verdade, o seu retorno aqui nas nossas lives é porque o pessoal gostou muito da sua participação em direito médico. Eu acho que faltou assunto naquela live, eu acho que a gente tem que voltar e retomar para um segundo momento, mas você também tem uma grande especialidade que é o direito do trabalho, e eu queria, nesse momento em que as pessoas estão cheias de dúvidas, nesse momento tão crítico da nossa vida e da nossa sociedade, falar um pouquinho de direito do trabalho é importante tanto para o empregado quanto para o empregador. Acho que está todo mundo com muita dúvida, muitas incertezas. Talvez até você, que é especialista, também tenha uma série de dúvidas, uma série de incertezas, mas eu acredito que a sua palavra, nesse momento, não só tecnicamente falando, mas humanitariamente falando, vai trazer um acalento para todo mundo que está assistindo. Aliás, essa live, ela fica, depois que a gente conversar aqui, 24 horas lá na página do Instagram, e depois a gente disponibiliza ela lá no YouTube, para quem eventualmente entre depois e que não consiga entrar agora ao vivo. Eu queria, então, te dar as boas-vindas. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente dividindo aí, aprendendo também com você e com os participantes. Agradeço todos os presentes, Vanessa, Adriana, Yara, Júlia, enfim, todo mundo que está aí nos assistindo.
E o objetivo é tirar algumas dúvidas em relação ao direito do trabalho, especialmente a medida provisória 936, que trata da suspensão e redução, né, que é o foco de muitas dúvidas. Os comentários são sempre muito imparciais, então a gente não vai levantar nenhuma bandeira aqui de empregador ou de empregado, é sempre no sentido de tirar dúvidas e elucidar diretrizes aí de como utilizar essas ferramentas, né? Com uma linguagem acessível, e caso vocês estejam com alguma dúvida, podem questionar, que a gente está à disposição aqui para esclarecer. Excelente. Até a Ana Cláudia entrou agora, eu falei do Phil Collins ontem, só para deixar registrado aqui, para ela saber que ficou muito bacana a entrada da live anterior com o Phil Collins. Raquel, muita gente não conseguiu assistir a live anterior, porque a gente não conseguia gravar e disponibilizar no YouTube, agora a gente está conseguindo. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem é a grande doutora Raquel Giotto? Bom, eu sou formada na PUC Campinas há 19 anos, sou filha de pai advogado, meus 2 irmãos são advogados também, então cresci num ambiente em que a gente sempre conversou muito de direito, de como funciona o poder judiciário, né, da realidade do advogado e dos querelantes, né, de quem utiliza aí do poder judiciário. Sempre soube que seria advogada, é uma paixão assim desde a infância. Sou apaixonada pelo que faço. Inicialmente eu comecei atuando no direito do trabalho, então desenvolvo aí direito do trabalho há quase esses 19 anos mesmo. Depois passei a atuar também no direito médico hospitalar e atuo também no direito de família. Então, uma advocacia polivalente, sempre muito consciente aí para atender os interesses dos clientes, né? Assim como o seu escritório, Ricardo. E como que você tem visto a advocacia, não pensando na pandemia, mas dessa migração? Porque você é de Limeira, você é de uma cidade do interior, você presenciou o que é a advocacia do interior, depois você veio para São Paulo, presenciou o que é a advocacia de São Paulo, e essa advocacia vem evoluindo, né? Tanto quanto na parte de tecnologia, quanto dos próprios advogados inovando em algumas áreas, porque o direito sempre foi muito quadradinho. Como que você vê a advocacia para o futuro, tendo essa visão do interior, essa visão da capital e também desse avanço, sem a gente falar de pandemia, falando da advocacia para o futuro mesmo? Eu acredito que o advogado ele tem que atingir resultado. O cliente ele não quer saber se você utilizou a ferramenta jurídica X ou Y, ele quer o resultado. Então, a gente tem que focar o problema, analisar o problema de uma forma completa e dar as possibilidades para o cliente. Tem cliente que vai preferir ir até o final, esperar mais o resultado, né, uma sentença do judiciário, e pagar para ver, vamos dizer assim, correr os riscos e terceirizar essa decisão para o juiz. Tem cliente que vai preferir resolver. Então, eventualmente, até ele não tem culpa naquela situação, não tem tanta culpa, mas ele prefere pagar um pouco mais para aquela outra parte que está pleiteando e não participar de todas as etapas do processo. Então, o advogado tem que ter essa sensibilidade, conversar bastante com o cliente, disponibilizar as ferramentas e verificar o que é mais interessante para o cliente e ir atrás do resultado. Quer um acordo? Então, vamos batalhar por um acordo mais justo possível e que dê segurança aí para as partes, né? A gente teve o Daniel aqui, o Daniel Souza, e ele implantou no escritório dele o que ele chama de advocacia 4.0. E na verdade, eu mandei muita gente do meu escritório lá para ver como que ele trabalha, porque eu sou do tempo da ficha escrito à mão. Certo. Você, eu sei que é muito cuidadosa também, que você gosta de escrever e tal, mas ao mesmo tempo eu sei que você tem uma advocacia muito enxuta no sentido tecnológico. Você se utiliza muito das ferramentas tecnológicas, né? Como que é isso na sua vida no escritório, na Giotto Advogados? Vocês primaram muito pela advocacia tecnológica ou você ainda resguarda um pouquinho lá da advocacia que você aprendeu com seu pai? A gente mescla, né? Também não dá
esse escritório que o advogado só preenche o nome das partes ali, por exemplo, petição disjuntada, já sai a petição, então não acho que isso é cabível para o meu perfil de advocacia. Então, a gente equilibra as coisas, óbvio, utilizando todas as ferramentas, mas também não esquecendo essa coisa do contato com o cliente, da disponibilidade para estar com o cliente, né? E é uma advocacia 24 horas, praticamente, né? Então, a lojinha não fecha, né, Ricardo? O tempo todo. É muito bom. Você falou que se formou na PUC de Campinas. Amanhã a gente vai ter um professor aqui da PUC de Campinas, que é meu amigo Pedro Peruso. A gente vai conversar um pouquinho sobre direitos humanos. Aproveitar para mandar um beijo aqui para Mariana Leite, para a doutora Andréa Cubeiro, para Ana Lea Feldman, para o Roberto Antunes César. Eu queria saber de você, você que é casada com o Felipe, que é médico, como que você, ou vocês, não tecnicamente falando, ou até tecnicamente falando, porque você tem essas informações dele, como que você está vendo essa pandemia toda aí na sociedade? Bom, é um momento da gente reaver valores, da gente reaver até a questão de prioridades, né? Se adequar a essa nova realidade. Ela já se instaurou aí nas nossas vidas há mais de 50 dias, então acredito que a maioria já esteja, vamos dizer, até de certa forma acostumado, né? Se adequando. E o importante é se adequar, olhar para frente, verificar o que tem de positivo aí para dentro dessa nova realidade. Certamente as relações de trabalho, as relações interpessoais não vão ser as mesmas depois do fim dessa pandemia. A gente vai reaver muitas coisas, principalmente até na questão de relação de trabalho. E ter uma postura positiva em relação às coisas, né? É óbvio que não é todo dia que a gente consegue estar bem, né? É um período difícil, mas é olhar para frente e ver o lado bom aí do que tudo isso tem para nos ensinar, né? E você, além de advogada, de uma pessoa que está sempre preocupada dentro de casa, com a criançada, mas você também gosta de fazer bastante esporte, andar de bicicleta, correr. Você já criou uma rotina aí dentro da sua casa? Você já se adequou a tudo isso? Ou para você, por enquanto... Aqui. E aí, Felipão? Tudo bem, Ricardo? Vamos fazer uma live com ele, para ele falar um pouquinho tecnicamente das coisas. Um beijão para você, saudade. Beijão. Queria parabenizar você aí pelas lives, sensacional. Tô sempre que posso, tô acompanhando. Eu vejo. Meu, boa live para vocês e aí, um abração. Acompanha aí e a gente vai marcar de fazer com você. Joia. Então, Raquel, e essa rotina? Como que tá a sua rotina aí dentro de casa, sem poder sair muito? Eu mantive os exercícios. Tô saindo acho que 2 vezes por semana só para andar de bicicleta. Mas o resto dos dias eu faço exercício aqui em casa ou lá embaixo do prédio. Acho que é importantíssimo para a sanidade mental, assim, pelo menos para mim, que já estava acostumada e condicionada a treinar todo dia, seria muito difícil ficar sem. Então, eu vejo que é um momento, assim, para equilibrar as coisas e vamos fingir, né, que a gente está na rotina aí normal e... uma forma de equilibrar, né? Acho que é essencial. E mesmo para quem é sedentário, acho importante instituir alguma exercício, porque a gente está dentro de casa, óbvio que os deslocamentos são menores, então acaba, né, ficando muito estático aí. E aliás, né, falando dessa nossa fase, eu tô vendo aqui um monte de gente que a gente viajava juntos, né? Que tá a Van aqui, o Paulinho, a Drica, né? Então, assim, o Marcelo, dá saudade dessa época, mas eu tenho certeza que isso, em breve, a gente vai retomar e a gente vai conseguir se encontrar, se abraçar, né? E retomar a vida. E aí já vamos entrar no tema, né? Essa introdução é mais para a gente saber um pouquinho de curiosidade aí de como que você está enfrentando tudo isso, como sua família está enfrentando tudo isso. Mas eu queria que você, para quem eventualmente, né, eu acho que o direito do trabalho, provavelmente todo mundo passe por ele, né, seja como empregador, seja como empregado. O direito criminal, muitas vezes, né, a maioria das pessoas não passa por ele,
ouve dizer, ouve falar, mas o direito do trabalho está muito presente nas nossas vidas. Mas eu queria que você, para quem eventualmente não é do direito, falasse um pouquinho do que é o direito do trabalho, como é ele no nosso dia a dia, né? Bom, o direito do trabalho ele regula as relações entre empregado e empregador. Então, ele vai o dispositivo legal que regula, que tem essas regras e diretrizes, é a Constituição Federal e a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, é lá que vão estar as diretrizes, os direitos que podem ser flexibilizados ou não. Né? E nesse momento de pandemia, sem dúvida, foi uma área do direito que está sendo muito afetada. Porque com a proibição de funcionamento dos serviços não essenciais, muitas empresas precisaram suspender as atividades e, consequentemente, reduzir seus faturamentos ou até aniquilar os seus faturamentos. E isso gera, ato contínuo, também uma instabilidade na manutenção desses empregos, desse pessoal que trabalha naquela empresa. Daí, com isso, o governo ele precisou adotar medidas para equilibrar essa situação de desequilíbrio, né? de provável aí desemprego e também suspensão do faturamento aí das empresas. O governo ele foi, a meu ver, aí bem rápido para a solução da questão, né? É bem complicado você legislar nesse tipo de assunto, em que você tem que equilibrar esses dois lados, né? Que têm interesses muitas vezes conflitantes. Acredito que foram rápidos. A gente que atua na área de direito do trabalho até nós brincamos, porque você ia dormir, no outro dia já tinha uma medida provisória nova. Teve uma semana que foi todo dia medidas provisórias novas, aí implementando novas ferramentas aí para o empregador utilizar, né? Basicamente, essas ferramentas foram criadas via medida provisória, né? As famosas MPs, que permitiram, por exemplo, a alteração do trabalho presencial para o home office e a antecipação das férias, a redução e suspensão do contrato de trabalho, a suspensão da exigência do recolhimento do FGTS e o financiamento do salário. Basicamente, nós temos essas ferramentas aí falando em linhas gerais para o empregador utilizar com o objetivo de manter a sua empresa viva, capaz de gerar esses empregos e manter esses empregos que ele proporciona, né, dentro do seu nicho de empresa. Daí, fora isso, é importante também salientar que essas medidas que eu mencionei agora, elas valem para quem tem vínculo de emprego. Então, são ferramentas para relações de trabalho para pessoas com carteira assinada. É diferente daquela ferramenta, daquela medida do benefício, do auxílio emergencial, que instituiu o pagamento de R$600, que é para outro tipo de pessoa, que é para quem não tem um vínculo de emprego, né? Outra situação. Hoje, especificadamente, a gente vai tratar da suspensão e da redução do contrato de trabalho, que é o que mais atende aí, é o que mais tem sido utilizado e é o que mais tem dúvida, as pessoas têm mais dúvidas também, né? Na verdade, essa questão do auxílio, a gente fez uma live, Legal. As pessoas tiraram bastante dúvidas em relação a isso, porque estavam com problemas de recebimento e tal. Você falou um pouquinho dessas medidas provisórias que são lançadas pelo governo federal na tentativa de auxiliar tanto o empregador quanto o empregado de evitar que hajam demissões em razão do não faturamento, né? Você falou um pouquinho sobre essa questão do home office. Você tem alguma questão que você acha que seja importante as pessoas saberem nesse momento que elas estão em home office, por exemplo, se elas têm direito a ter a casa, por exemplo, vamos supor que a casa dela não tem internet ou que não tenha computador, como que essas pessoas vão trabalhar?
quando você altera o contrato de trabalho, que era presencial, em que todas as ferramentas eram disponibilizadas pelo empregador, e ela passa a ser ônus, aí, vamos dizer assim, do empregado que passa a trabalhar em casa, o empregado e o empregador, eles precisam regular quem vai disponibilizar essas ferramentas. Então, tiveram empresas que deixaram o empregado levar o computador da empresa para suas casas para poder trabalhar. E instituíram também valores para indenizar a questão da internet e da energia elétrica. Então, tudo isso, a lei ela não estipula valores e regras específicas, ela é mais genérica, então cabe ao empregado e empregador analisar caso a caso e ver o que atende e que equilibra a situação. O que o empregador ele tem que ter em mente, sempre quando ele vai realizar alguma alteração, ou então alguma medida, ele precisa verificar se a situação está equilibrada. Se ele equilibrar a situação e, por exemplo, o empregado vai começar a trabalhar em casa, então vou custear 50% da internet dele porque ele vai estar trabalhando ali. Ele equilibra a situação, a chance disso virar um passivo trabalhista é muito pequena. Então, se ele tem em mente isso, documentar, regular isso num documento escrito, as chances diminuem. É óbvio que ele não vai estar 100% blindado, porém, ele reduz aí o risco de passivo trabalhista. Então, uma dúvida, por exemplo, eu sou empregador e eu adoto essa questão do home office. Eu estou falando bastante do home office porque muita gente está em home office. Tá. Vamos supor, depois a gente vai falar um pouquinho da suspensão do contrato de trabalho e também dessa questão das férias, que a gente pode adotar as férias agora para o empregado. Mas a questão do home office, por exemplo, você estando em casa, o empregador ou empregado, ele tem que exigir um documento por escrito, como você disse agora, que preserva ou não é necessário, ajuda, mas não é necessário. Como que está isso? Sim, a formalização tem que ser mediante contrato, um acordo individual escrito, então as partes têm que regular ali a data de que houve essa alteração, como que vai ser o horário, como que vai ser o controle de horário também, à distância, né? Porque a partir do momento que o empregado não vai mais na empresa, o controle de ponto vai ter que ser alterado também. Como vai funcionar essa questão de indenização? É obrigação de indenização do uso de internet e energia, é obrigação do empregador também explicar para o empregado as questões de segurança do trabalho, então, como ele deve sentar na cadeira para evitar um acidente. Então, tudo isso é obrigação do empregador, desculpa. Então, na medida que é uma obrigação do empregador, cabe a ele, além de explicar para o empregado, é interessante que ele documente isso no documento para deixar inequívoco que ele explicou tudo para esse empregado e se isentar aí de culpa e de responsabilidade em caso de eventual acidente aí. Isso é importante dizer, até porque eu acho que o trabalho do advogado agora, nesse momento, ele é muito importante nesse sentido também. Né? Não só da assessoria, do preventivo, mas principalmente também da confecção dos documentos. Né? E talvez os empregados, eles não estão se atentando a isso, e nem os empregadores também, somente mandando lá o computador para a pessoa e só. E o empregado, muitas vezes, eu não estou indo trabalhar, então eu vou ficar em casa, mas ao mesmo tempo deixa que eu custeio essa coisa da internet, e às vezes não é tanto assim. Né? Esse é o momento do empregador e do empregado se socorrer dos advogados para justamente saber o que eles têm direito ou o que o empregador tem de responsabilidade em relação ao home office. Um amigo meu, um amigão, ele pergunta o seguinte, Raquel, em relação à questão do home office, e a questão do VR, do Vale Alimentação ou do Vale Transporte? Você tem notícias sobre isso? Como que fica isso? Então, a lei ela foi específica em relação à questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, o que a gente tem de concreto é que na suspensão o empregador tem que manter todos os benefícios. Então, ele tem que pagar a cesta básica, tem que pagar Vale Alimentação, tem que pagar plano de saúde, se ele custeia e tal. Nas outras modalidades, o empregador ele vai verificar a viabilidade ou não de continuar com isso. Como ele vai verificar a viabilidade? Ele tem que
consultar a convenção coletiva, verificar se tem alguma diretriz específica em relação a essas ferramentas que ele está utilizando, para ver se é exigido ou não, porque quando a lei é omissa em algum dispositivo, o empregador ele tem a convenção coletiva, que são instrumentos paralelos que servem de regra também para a categoria específica. Então, por exemplo, o motorista de ônibus tem uma regra ali específica que rege a categoria dele. Então, o empregador ele tem que consultar esse instrumento e verificar se tem alguma regra. Se for omisso também, ele vai decidir se ele vai continuar ou não com esse pagamento do benefício. No meu entender, quando você tem, no caso da redução e no caso do home office, eu sugiro que os benefícios sejam mantidos. Na suspensão, a lei é clara, tem que manter. Nas outras modalidades, eu entendo que é prudente você manter. Até para você evitar... E aí deixar tudo por escrito, né? Principalmente na questão do home office. Sim, porque eu acho assim, eu quero reforçar essa coisa do home office, porque as pessoas, principalmente até meus clientes, eles mandaram as pessoas para casa com toda a razão e toda a fundamentação, mas mandaram para casa e estão achando que é só isso. E você está falando aqui, e eu sei disso, não é bem assim. Uhum. Eu tenho uma outra, agora continuando, né? Eu estou pensando aqui como se eu fosse um empresário. Primeiro, quando houve a suspensão das minhas atividades como empresário, vamos dizer assim, eu mandei as pessoas para casa. Depois eu fiz uma análise de todos os contratos ali para ver se eu podia dar férias. Fala um pouquinho das férias, como que eu posso fazer isso, quem teria direito ou quem não teria direito, e já vem uma pergunta no seguinte sentido. A empresa pode dar férias e não pagar 1/3? Bom, em relação às férias, uma das MPs permitiu as férias vencidas, o empregador ele teria que, numa regra geral, sem a existência da pandemia, ele teria que comunicar as férias com 30 dias de antecedência. A MP permite que você dê as férias vencidas sem esse prazo, então, com comunicação de 2 dias antes. Então, o que eu sugeri para os meus clientes? Nós fizemos uma análise. Primeiramente, tem férias vencidas? Dá as férias vencidas para a pessoa, antecipa as férias, se for o caso, e depois utiliza o mecanismo de suspensão e redução. Por quê? O mecanismo de suspensão e redução, ele gera um efeito de estabilidade posterior. Então, você vai ficar preso com esse empregado, você não vai poder demiti-lo. Então, é mais interessante para o empregador, tem que analisar caso a caso, mas inicialmente é interessante o quê? Dar as férias, você equaliza as férias vencidas, depois antecipa eventualmente as férias e depois utiliza o mecanismo de suspensão e redução. Em relação a 1/3, ele pode ser pago no mesmo prazo do 13º salário. Então, você paga as férias 30 dias depois da concessão, então já elasteceu, porque num cronograma normal você teria que pagar antes, né, da concessão, do gozo das férias. No cenário do Covid, você paga depois, no 5º dia útil, né, da data da concessão. E o 1/3 você pode pagar junto com o 13º salário. Então, você vê que é uma flexibilização que permite que o empregador tenha um fôlego aí para sobreviver, né, e garantir os empregos aí durante essa pandemia. Deixa eu te perguntar, o pessoal, eu espero que a gente tenha sanado a dúvida da Luciana, da professora Luciana, se ela eventualmente mantém a dúvida para ela escrever aqui. A Luciana, a outra Luciana, ela pergunta sobre home office, se a pessoa trabalhando em casa, mesmo trabalhando em casa, ela recebe o vale transporte, ou como é home office, não é acordo entre as partes, como que fica isso? Bom, é o seguinte, o vale transporte, ele não é tido como um benefício, né? Coloquialmente as pessoas entendem como benefício, mas na prática ele tem uma regulação própria e ele está condicionado ao deslocamento. A partir do momento que a pessoa não está se deslocando, o empregador não tem obrigação de efetuar o pagamento. Porém, num acordo individual, o papel aceita tudo e, como não prejudica o empregado o pagamento complementar desse vale-transporte, embora ele não tenha uma causa, um fato gerador aí atrelado ao trabalho, não há impedimento das partes
manterem esse vale-transporte. Mas, em tese, o fato gerador é o deslocamento. Então, o empregador estaria autorizado a não efetuar o pagamento, salvo se ele falar, por mera liberalidade eu vou manter. Daí vai estar lá escrito no acordo e daí ele tem que manter. A questão dos feriados, da compensação de feriado, ele entra como nessa história toda aí? Os feriados posteriores podem ser compensados agora, né, nesses dias que o empregado não está trabalhando. Então, você vai estar equalizando aí dias futuros, né? São medidas também impossíveis para... Ele conta em dobro ou não? Não. Por exemplo, a cada feriado, não, né? Não. Outra questão, agora a gente já entrando na questão, a gente falou um pouquinho do home office, agora há duas opções que você disse, que é a redução e a suspensão. Explica primeiro a suspensão e depois a gente fala um pouco da redução. Certo. A suspensão é uma medida criada pela MP 936, em que o empregador pode determinar que o empregado vá para casa, suspenda o seu trabalho de forma integral, então ele não vai poder trabalhar durante esse período, e o empregador fica desobrigado de efetuar o pagamento dos salários durante esse período. Esse período de suspensão pode ser até 90 dias. Então, o empregador ele vai adotar essa suspensão eventualmente por 30, depois mais 30, mais 30, ou então por 90 direto, enfim, ele que decide aí a questão do prazo. Quem vai custear esse salário durante esse período de suspensão é a União. E como que funciona esse cálculo? A base de cálculo para a complementação desse salário que não está sendo pago pelo empregador vai ser com base no seguro-desemprego. Então, nós temos regras específicas aí para você verificar quanto que a pessoa vai receber de seguro-desemprego e daí a União vai estar efetuando esse pagamento no lugar do empregador. Importante salientar que se o faturamento for inferior a 4 milhões e 800, a União ela vai pagar 100% do que ele receberia a título de seguro-desemprego. E se o faturamento for superior a 4 milhões e 800, daí o empregador paga 30% e a União paga 70%. É óbvio que muitas vezes o salário desse empregado é superior ao que ele receberia de seguro-desemprego. Porém, é uma forma da gente equilibrar aí e manter o funcionamento das empresas e um recebimento mínimo aí desse empregado, né? É importante salientar, Ricardo, que tem pessoas que são impedidas de fazer essa suspensão. Então, essa suspensão e a redução, ela não vale para todo mundo. Tem pessoas que são impedidas. Servidor público não pode se beneficiar dessa ferramenta, né? O empregador, a União, esses estados, o município não pode se utilizar disso. Os aposentados também não podem. Então, aquelas pessoas que são aposentados e que continuam trabalhando com carteira assinada, elas não podem se valer dessa suspensão e redução. E depois da edição da MP, houve uma portaria, a 10.486, que também regulou a questão dos cargos de confiança, né, que são as pessoas que não têm controle de jornada, e dos comissionados. O que diz essa portaria? Essas pessoas, elas podem ter o contrato suspenso? Podem. Porém, o empregador ele tem que ter a cautela de também reduzir metas e exigência de produtividade dessas pessoas. Porque senão fica fácil, né? Você vai reduzir lá, vai suspender o contrato e continuar exigindo metas e produtividade dessa pessoa. Então, caso o empregador ele continue com essas exigências, esse contrato pode depois ser declarado nulo futuramente numa reclamatória trabalhista. Então, tem que tomar muito cuidado aí para utilizar as ferramentas com essas duas segmentos aí, vamos dizer, né? Com essas pessoas que não têm controle de horário e com também as pessoas comissionadas. Outro ponto importante... Não, pode continuar. Tá, só uma questão importante aí que é importante salientar, que existem 2 patamares para fins
dessas medidas de redução e suspensão, existem 2 patamares de empregados. Os empregados que recebem até 3 salários mínimos, que atualmente dá 3.135, e os empregados que recebem mais que 12.200 com curso superior, eles podem transacionar essas medidas que eu estou comentando com vocês de forma com acordo individual. Ou seja, ele pode combinar com o seu empregador como que vão funcionar as regras, óbvio, respeitando as diretrizes da MP 936, redigir um documento e aquele documento será válido. Os empregados, então essa é uma categoria que pode fazer um acordo individual, sem auxílio do sindicato. Os empregados que recebem de R$ 3.136 a R$ 12.202, que é aí uma grande parcela das pessoas, elas vão precisar necessariamente do auxílio do sindicato para regular esses acordos. Então, isso é um dado muito importante, porque, eventualmente, se o empregador não sabe dessas 2 patamares de empregado, ele vai formalizar o acordo aí com todo mundo e uma parte deles não vai ser válido, justamente porque tem esse entrave do valor do salário, né? A gente tem um pessoal aqui de sindicato, inclusive, que são meus amigos de sindicato. A suspensão, toda a suspensão ou redução, ela precisa ser por escrito. Sim. E aí a faixa de valores fica sob a informação, se a gente deve ou não informar o sindicato, nessas bases de valores. Mas quem quiser pode passar para todos os empregados a chancela do sindicato ou não necessariamente? É só nesses casos obrigatoriamente? Não, nada impede do empregador adotar uma postura de acionar o sindicato e formalizar via sindicato todos os acordos, não há impedimento. É que muitas vezes existem categorias de sindicatos que, por representar muitos empregados, não conseguem atender todo mundo. Então, às vezes, a gente não consegue fazer oficializar essa ferramenta de uma forma célere para atender todo mundo. Mesmo porque, quando você formaliza esse documento, você tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. E dessa comunicação do Ministério da Economia, vai começar a contar o prazo para o empregado receber. Então, às vezes, você partir para uma negociação com o sindicato para todos os seus empregados, os que não precisam da participação do sindicato, vai atrasar aí o seu processo. Então, às vezes, tem que analisar caso a caso. Vai depender também da sua relação com o sindicato, né? Tem que analisar cada caso. Mas, se a sua faixa de empregados tiver o salário inferior a 3.135, você pode formalizar individualmente. Óbvio, conte com um advogado especialista para redigir esse documento, para se atentar aí às especificações da sua empresa, né? E depois envia isso para o contador, ou então você mesmo vai comunicar isso, né, no Ministério da Economia, e dessa comunicação começa os 30 dias para ele receber esse valor que ele receberia a título de salário, né, para substituir aí o salário. E o que vale é o salário, né? Por exemplo, quem trabalha com um salário pequeno, 1.000 e pouco, mas ele ganha em comissão. Essa comissão, ela é calculada ou não? Então, é uma dúvida muito recorrente. Na prática, tem casos que eu não estou incluindo o adicional de insalubridade para cálculo, até para abranger mais gente no meu acordo, para abarcar mais gente. É óbvio que isso pode ser questionado futuramente. Você vai ter que analisar cada categoria. A princípio, para você ter mais viabilidade e celeridade aí, eu estou pegando só o salário nominal. Mas é um assunto que cabe discussão. Então, isso é uma questão que é caso a caso. Isso é importante salientar, que as pessoas procurem um advogado para verificar caso a caso. A gente tem casos em que a gente advoga para lojas, e as lojas, obviamente, a gente vai optar por aquilo que dá para a loja sobreviver. Então, a gente tem tirado essa parte da comissão e tem trabalhado em cima dos salários. Mas a gente também deixa muito claro para o empregador que, possivelmente, num futuro breve, os empregados também procurem um advogado para questionar isso aqui que ficou de fora. Inclusive, o Guilherme pergunta isso, eu queria que você respondesse, embora a gente mais ou menos aqui já respondeu. Então, assim, uma coisa é a orientação
na prática, no dia a dia ali do empregado. Outra coisa é o que é o direito mais abrangente, né? Então, eu até sei a sua resposta, mas eu queria saber a partir da pergunta dele. Ele pergunta o seguinte, por exemplo, se alguns direitos, vamos supor que o empregador ele preserve o salário, mas todos os benefícios, até o vale-transporte que você disse que não é um benefício, mas que o empregador entende como um benefício, ele deixar de pagar, quais ações futuras isso pode gerar do ponto de vista de uma reclamação trabalhista? Já começou a pipocar várias ações aí no Poder Judiciário, na esfera trabalhista. A gente prevê aí que vai ter uma avalanche de discussões em relação a esses pormenores aí. Pelo que eu estou acompanhando do posicionamento da doutrina, dos juízes que estão discutindo o assunto, a tendência é eles flexibilizarem um pouco, analisar cada caso e verificar se houve, eventualmente, má-fé do empregador na supressão de algum benefício. Mas, a princípio, o juiz ele vai analisar a situação de uma forma global aí, porque nós temos que equilibrar aí o interesse do empregador e do empregado. A partir do momento que ele está mantendo a subsistência, mantendo o emprego, talvez uma supressão de uma cesta básica não gere um prejuízo que gere aí o dever de indenização. Então, vai ser analisado caso a caso, haverão teses dos dois lados, então vai ter discussão para todos os pontos e tem que se preparar. E é a máxima do bom senso também, né? Porque, assim, tanto o empregado quanto o empregador estão passando por uma fase, vamos dizer assim, que nunca passaram. Hoje, uma pessoa que tem 100 anos ou mais de 100 anos nunca viveu isso, né? Que é essa paralisação do comércio, a paralisação da vida das pessoas. Mas tem uma dúvida aqui que eu achei muito interessante, e óbvio que a gente tem que fazer um paralelo a partir do momento em que se é decretado o home office, é como se ele estivesse trabalhando. Aí a pergunta é, e se ele pega o Covid-19 em home office? Todos os direitos que ele teria, por exemplo, se ele estivesse trabalhando, atestados, etc. e tal, ele também tem direito, mesmo estando no home office? Como que fica isso? Então, primeiro ponto que é importante salientar, que uma pessoa que contrai o Covid não necessariamente vai ser um acidente do trabalho. Então, para que seja acidente do trabalho, é necessário evidenciar, comprovar que ela adquiriu a doença no trabalho. E essa prova é muito difícil, porque a não ser que a pessoa, por exemplo, fique uma semana dormindo no emprego e tem um exame inicial de que ela não estava doente, depois, no final da semana, ela estava, por exemplo. É muito difícil essa prova. Tem bastante discussões de como vai ser valorada essa prova. Então, basicamente, o empregador ele tem que se preocupar em fornecer os EPIs e documentar a entrega desses EPIs, garantir distanciamento, tudo mais. E pelo que os juízes têm apontado, eles vão verificar essa questão do nexo causal do Covid com a relação do trabalho com esses parâmetros, se forneceu equipamento de proteção, se manteve as diretrizes do Ministério da Saúde, etc. No home office, eu entendo que não houve nexo causal aí para se garantir um acidente do trabalho. Não, entendo que não. Mas é muito incrível isso, né? Como um acontecimento, um fato, ele gera para o direito questões que a gente não, talvez nem a pergunta. Tá falhando um pouquinho, Ricardo? Acho que ele está falhando um pouco. Vamos esperar esse sinal.
suspensão, então, é a possibilidade do empregador de suspender. Ricardo, está me ouvindo agora? Agora eu pus no 4G aqui, que sei lá, acho que tá muita gente na internet. Tá. Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte, que é muito incrível essa coisa de como o direito é dinâmico, né? Embora a gente já tenha dito que ele é tradicional, que ele é histórico, que é centenário, mas essas coisas atuais, vamos dizer assim, esses acontecimentos atuais, eles geram repercussões no direito que a gente nem sabe como responder, nem muitas vezes consegue imaginar. Você acabou de dar um retrato disso, porque eu nem tinha imaginado dessa questão do acidente de trabalho. Você foi além, inclusive, porque eu nem tinha imaginado isso. A pergunta é muito menos viajante, muito menos para frente. A pergunta é, o cara que pega Covid, mesmo estando em home office, ele tem os mesmos direitos que se ele ficasse doente por qualquer outro motivo, trabalhando normal numa empresa? Entendi a pergunta agora. Na verdade, assim, ele tem os direitos de como se ele tivesse pego, por exemplo, uma cachumba. Tá. Quais são os direitos de quem fica doente no curso de um contrato de trabalho? Ele vai ter direito a se afastar, então ele vai precisar consultar um médico, o médico vai emitir um atestado. Se o atestado for até 14 dias, então ele não vai entrar no INSS, né? Não vai receber o benefício de auxílio-doença. E ele vai ficar afastado durante o período aí que o médico recomendar. Ele continua tendo os mesmos direitos, sendo home office, não sendo. O que muda... Deixa eu perguntar. Não, termina. O que muda em relação à doença laboral é que se essa doença que ele pegou, vamos supor, pegou o Covid, e tem nexo causal com o trabalho comprovado, que é uma prova difícil, como eu salientei, ele vai ter direito à estabilidade. Então, você entra num outro patamar, que ele vai ter 1 ano de estabilidade depois que ele retornar do auxílio-doença acidentário. Então, então é bem... por isso que é importante o empregador ele seguir todas as diretrizes aí de segurança do trabalho para evitar esses acidentes, porque ele vai ficar engessado aí com esse empregado durante 1 ano. Então, essa é uma diferença importantíssima aí para fins de Aliás, eu ressalto isso, né? Porque, assim, é mais um motivo para as pessoas... Eu não estou puxando sardinha aqui, mas eu acho que as pessoas têm que se amparar a um advogado. Eu acho que as 3 profissões para um empregador hoje mais necessárias ao lado dele é o advogado, o contador e o marqueteiro. Porque é como ele vai tentar sobreviver nesse período. Eu não sei se ele vai conseguir pagar esses 3 profissionais, mas eu acho que seria interessante que ele se preocupasse com isso. Porque é mais um detalhe de que ele tem que provar que ele deu todas as condições ao empregado. Inclusive, eu acho que essa pergunta um pouco é na linha de dizer o seguinte, olha, ele deu as condições, a pessoa estava em home office, mas eventualmente que ela teria que ficar em casa, ele prova, por exemplo, que a pessoa saiu numa rede social. Vamos supor que ela mostra que ela foi numa festa ou fez um churrasco. Isso também vai interferir e dar consequências no âmbito do direito, né? Claro, tanto para a defesa quanto para uma ação. Eu queria perguntar o seguinte, o Roberto pergunta o seguinte, eu acho que é uma pergunta, ele não colocou a interrogação, mas eu tenho certeza que é pergunta. Ele fala o seguinte, ele é aposentado, você falou sobre a questão da suspensão do contrato, porque ele trabalha numa empresa, que eu sei. Ele pergunta o seguinte, no meu caso estou aposentado, estou na condição da suspensão do contrato? Deve ser uma pergunta, que não está. Eu recebo o seguro-desemprego? Na prática é assim. O seguro-desemprego ele só vai servir de base de cálculo para essas 2 ferramentas. Não vai impedir o empregado de receber o seguro-desemprego quando ele cumprir os requisitos, aí for demitido e tal. O aposentado não tem direito ao seguro-desemprego. Então, infelizmente, aí, se ele for demitido, ou ele não vai receber esse seguro-desemprego porque existe esse impedimento, e o empregador dele não vai poder suspender ou fazer a redução do contrato de trabalho dele utilizando essas ferramentas. Vai poder dar férias para ele, vai poder dar home office, porém, a redução e a suspensão de forma específica não é possível. A Van pergunta o seguinte, quem entrou na suspensão, na redução para os funcionários, vocês sabem se está funcionando o pagamento efetivamente? Você tem notícia disso? Sim. A gente agora já passou mais ou menos quase 1 mês da instituição das medidas
Então, como eu disse, o prazo para pagamento do benefício assistencial, que é decorrente da suspensão e da redução, é 30 dias da comunicação. Então, tem gente que já está recebendo até antes desses 30 dias, tem gente que não recebeu ainda, mas são 30 dias da comunicação do Ministério da Economia. Ah, ótimo. Deixa eu te perguntar, a gente está falando de suspensão e está falando de redução do contrato de trabalho. E se o empregado se recusar? Na prática, o empregado ele não é obrigado a aceitar nenhuma dessas flexibilizações, né? Se ele quiser, ele pode se recusar e dizer que não vai, não aceita, né? Porque é um acordo individual, então pressupõe aí a anuência das duas partes. Porém, o empregador, ele não está impedido de demitir ninguém. Então, a partir do momento que você se recusa em flexibilizar diante desse cenário, você coloca automaticamente seu emprego em risco, porque justamente a empresa vai estar em risco. Se ninguém quiser flexibilizar, o empregador não vai conseguir manter a atividade, né? Até, Ricardo, é importante a gente complementar aí a questão da redução, que não foi mencionada, por questão do tempo aí, para a gente não deixar de falar as diretrizes da redução. A redução é outra ferramenta paralela aí à suspensão, em que permite o empregador e o empregado formarem um acordo no sentido de reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada de salário desse empregado. Então, se a pessoa trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, vai reduzir 25%, 50% vai trabalhar menos e vai, consequentemente, receber proporcionalmente menos. Esse proporcionalmente menos vai ser custeado pela União, também com base no seguro-desemprego. Então, muitos dos empregados, infelizmente, não vão manter o mesmo padrão de salário. Por quê? Às vezes, 25% do salário que foi suprimido não corresponde ao 25% do seguro-desemprego. Porém, é uma forma de equalizar e manter os empregos aí para essas pessoas, né? E a atividade aí para a gente atravessar esse período da forma menos gravosa aí possível. É uma redução de danos, na verdade, né? Sim, sim. Ó, a Eve pergunta o seguinte, sobre a MP 936, após a adesão, o empregador precisa manter o trabalho do empregado por quanto tempo? Então, até como o escopo dessas medidas foi garantir o emprego um dos escopos foi manter esse emprego do empregado. Então, o empregador, ao firmar esse acordo com o empregado, ele está atrelado com esse empregado pelo mesmo período que ele utilizar as ferramentas. Então, se ele utilizou da suspensão por 90 dias, ambos têm que estar cientes de que esse emprego também está garantido por mais 90 dias do fim dessa suspensão. Então, isso a gente salienta bastante para os clientes, porque não é um oba-oba no sentido de ir suspendendo os contratos e redução. Tem que ter uma responsabilidade também de garantir esses empregos depois da utilização dessas ferramentas. Caso o empregador demita esse empregado aí no período dessa estabilidade, vamos dizer assim, a lei prevê indenizações, então vai ter uma penalidade, né? É óbvio, Ricardo, que esse empregado ele pode ser demitido por justa causa. Então, se no curso aí dessa redução, ou então desse período de estabilidade posterior, o empregado cometer uma justa causa, o empregador vai poder demiti-lo por justa causa. Ele só não pode demitir sem por essa garantia de emprego, né? Deixa eu te perguntar, e o INSS e o Fundo de Garantia, como que fica? Durante o período de suspensão, o empregador pode deixar de efetuar esses pagamentos. Daí, caso o empregado queira, ele pode recolher como segurado facultativo, né? Para não ficar um buraco no tempo de serviço dele para contar esses dias. Então, ele pode recolher de forma individual. Mas, na verdade, o Fundo de Garantia não é que o empregador deixa de pagar, ele só para de pagar agora, mas no futuro ele tem que acertar, Sim, é sim. isso? Não, durante a suspensão, suspende o pagamento. Existe uma outra ferramenta também que você financia os salários e o FGTS, mas durante a suspensão se suspende essa exigência porque houve uma suspensão do contrato de trabalho, né?
E eu posso alterar esse contrato? Por exemplo, no curso eu fiz lá o contrato, a redução ou a suspensão. Eu posso alterar esse contrato? Pode. Então, suponhamos que o Dória aqui em São Paulo autorize aí que as empresas voltem a funcionar na semana que vem. O empregador ele pode retomar esses contratos, então pedir que seus empregados que tiveram seus contratos suspensos ou reduzidos retornem ao trabalho. A única exigência que as MPs preceituam é que essa comunicação para o Ministério da Economia seja feita 2 dias antes. Então, você tem 2 dias aí para comunicar e para comunicar ao empregado também, né? Para ele se preparar à retomada do trabalho. Então, você vê que a MP ela previu prazos muito mais enxutos, né? Por conta até do dinamismo dessa situação que a gente está vivendo, de imprevisibilidade. Então, os prazos são enxutos até para não engessar nada e os resultados serem mais otimizados, né? Porque eu vejo que agora, nesse momento de incertezas, tanto para o empregado quanto o empregador, eu acho que ambos devem, o empregado preservar o seu emprego e o empregador tentar preservar esse emprego, mas ao mesmo tempo pensar no seu negócio. E eu acho que o diálogo entre ambos é a melhor saída para tudo. Mas que, obviamente, esse diálogo seja pautado e assessorado por um advogado para que isso fique documentado, né? É importante que isso fique documentado, eventualmente, nos casos obrigatórios, seja chancelado pelo sindicato. E eu queria, infelizmente, a gente está chegando no fim. Falta bem pouquinho, eu queria que você desse umas considerações gerais do que eventualmente a gente deixou de falar, e foi muita coisa que a gente deixou de falar, mas eu acho que talvez você pudesse dar algum toque que faltou, para depois a gente fazer as nossas considerações finais, porque falta, assim, a gente deve ter uns 3 minutos. Certo. Bom, Ricardo, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade aí de estar batendo esse papo com você, agradecer os presentes, vários amigos aí na live. Um beijo para todos e eu fico à disposição aí para dúvidas. Então, se quiser me mandar algum direct tirando alguma dúvida, eu estou à disposição. O momento é de reflexão, é de bom senso. É óbvio que haverão empregados de má fé que vão se aproveitar aí das brechas que a legislação possui, né, para ter uma vantagem aí indevida, assim como haverão também empregadores que vão se beneficiar aí dessas leis, né, dessas MPs. Mas a gente tem que contar aí com o Poder Judiciário, com a imparcialidade dos juízes, que vão decidir cada caso aí da melhor forma possível e equilibrar tudo da melhor forma, né? Então, seguir aí pautado na boa-fé, né? Tanto o empregador quanto o empregado, sempre documentar as coisas, né? Então, se utilizando mensagem WhatsApp, como o contato presencial está limitado, então grava a conversa com o empregado, ele concordando com os termos para ficar bem documentado e também, óbvio, faça um contrato, um acordo individual aí assessorado por um advogado, né? Muito bom. Eu queria te agradecer demais. Mais uma vez, você demonstrou toda a sua habilidade, teve muitas perguntas, teve muita gente com dúvida. Provavelmente as pessoas que assistam depois terão dúvidas. As pessoas podem mandar as dúvidas ou no comentário ou no direct direto para a Raquel. Agradecer demais a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é curto, que a sua vida é uma loucura. Mandar um beijo aí para o Felipe, mandar um beijo para o Pi, mandar um beijo para o Luigi. Dizer que eu amo vocês de paixão e que em breve a gente vai estar junto para não só falar de direito, mas falar de tantas outras coisas. Lembrar que amanhã eu tenho, então, uma live às 9 horas da manhã com o professor da PUC de Campinas, o Pedro Peruso, falando um pouquinho sobre direitos humanos. E quem quiser mais assunto de direito do trabalho, a gente marca, Raquel, e também sobre direito médico, porque direito médico, eu acabei não gravando para o YouTube, e as pessoas ficaram sedentas pelo assunto. Então, só mandar o seu último tchau aí, que faltam 20 segundos. Certo. Vamos fazer outra live também de direito médico. Faltou o termo de consentimento, a questão do sigilo aí, que dá bastante discussão, né? E mandar um beijo para você, para a Andréia, para o Davi e para a Soraya.